Bom dia, meus pequenos do nono ano. Olha aqui, nós estamos agora em 2021. Quem vos fala é o tio George. E nossas aulas de história vão continuar, pelo menos à distância, até que isso normalize tudo, a gente volte a se ver pessoalmente. Nós vamos ter nossas aulas aí dessa forma, tá bom? E espero que estejam todos bem. Aos novos que entraram, grande prazer será trabalhar com vocês esse ano. E nossas aulas de história costumam ser bem esquematizadas, elas têm a sua dinâmica em videoaulas, como vocês podem perceber, e também tem a sua dinâmica na estrutura que ela é apresentada. Às vezes a gente faz cartazes, desenhos, mapas, tá bom? Tudo isso para que você compreenda, para que você não passe sem compreender o assunto. Vamos terminar o nono ano, porque no próximo ano já é ensino médio, né? Olha só como o tempo passa rápido. Próximo ano já é ensino médio e os assuntos do nono ano são muito importantes para que você aprenda a agir com argumentação, criar argumentos, principalmente a respeito do século XX, tá bom? O nosso foco esse ano é estudar o século XX. O século XX e também o século XXI, certo? Então vamos ver Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, tá bom? Guerra Fria. A gente vai entender como funciona um pouquinho a Bolsa de Valores, para entender a queda da Bolsa de Nova York. A gente vai falar sobre as revoluções industriais, e essa que a gente está vivenciando, que é a quarta revolução industrial, a indústria 4.0. Essa nossa aula aqui de boas-vindas, seja bem-vindo ou bem-vinda, né? É só para situar vocês no que nós vamos ver durante esse ano, tá bom? A gente vai aprender a interpretar textos históricos, o que vai nos dar vai ser de grande importância para a gente fazer nossas futuras redações, a gente aprender a escrever melhor, a falar melhor, a entender como funciona a estrutura de uma questão de Enem, uma questão de vestibular, bom? Uma questão de concurso. A gente vai entender como a política, como a economia, como a cultura, tudo isso está envolvido junto nessa chamada ciência humana, que é a nossa história, tá bom, gente? Então, eu vou apresentar para vocês agora as torres que sustentam a história, as torres que dão força a essa nossa ciência humana, tá bom? Deixa eu mostrar para vocês quais torres são essas. Será essa de concreto? Será essa de cimento? Que torres são essas que sustentam a história, né? As torres são essas aqui. A primeira torre tem o nome de sociedade. A segunda torre chama-se religião. Depois vem a torre política. Depois vem a torre chamada cultura. Depois tem uma torrezinha chamada economia. E a torre da ciência. Todas elas juntas formam o que nós vamos definir como história, como ciência que estuda o quê? O que é que a história estuda, gente? A história estuda o passado. Tá bom? A história tem a preocupação, tem um pezinho também no presente. E a história faz você compreender esse presente para evitar que erros do passado aconteçam novamente. Tá bom? É por isso que a história também estuda o presente. E a história faz planejamentos. Tá bom? A história faz planejamentos de acordo com o passado. Esses planejamentos levam aonde? Ao futuro. Por isso que a história é a ciência humana que estuda o ser humano no tempo. Tá bom? Ela estuda o ser humano no tempo. Ela não estuda só o passado, como a gente entendia antigamente. Mas antes de tudo, ela estuda o ser humano no tempo. Aquele rapazinho, aquela senhorinha, todos nós temos uma história. Todos nós temos uma história. Eu tenho uma história, eu aprendi a andar de bicicleta aos 5 anos de idade, eu entrei na escola,
Eu estudo aqui no CESF, no São Francisco, desde sempre, desde hoje. Estou começando agora, enfim, é a minha história, né? Todos nós temos uma história que segue uma linha do tempo, tá bom? E nós temos um passado para aprender com ele. E temos um presente para entender o que está acontecendo aqui. Só entende o que está acontecendo agora quem der uma olhadinha lá no passado. Não precisa viver no passado. Dá uma olhadinha no passado para entender o que está acontecendo agora. Planeja melhor. Um exemplo de planejamento, olhando o passado. O passado já teve muitas pandemias, diversas pandemias. Se o ser humano tivesse aprendido com as pandemias do passado, provavelmente teria planejado melhor o futuro. Não tivesse demorado tanto para isolar, não tivesse demorado tanto para criar uma quarentena, para inventar uma vacina, para ter cuidado em usar máscara mais rápido, enfim. Teve a gripe espanhola, que foi cerca de 2 anos de pandemia. Se o ser humano tivesse olhado a gripe espanhola no passado, o ser humano teria com certeza planejado melhor esse nosso presente, né? E as máscaras teriam sido feitas imediatamente, evitando tantos contágios. Então, gente, essa é a definição mais precisa da ciência e história. E as torres que sustentam ela? Sociedade é a primeira torre que sustenta a história. Sociedade são as pessoas, tá bom, pessoal? Sociedade são as pessoas. Somos nós, somos todos nós. Sociedade é aquelas pessoas que viveram na Idade Média, que viveram na Idade Antiga, na pré-história, que vivem hoje, tá bom? Sociedade somos nós. Religião, a história muitas vezes estuda as religiões. Tem muitas guerras que são guerras religiosas, né? Então, é um outro ponto importante para a gente compreender a história, exatamente focar na religião. Muitas vezes você vai ter um texto que vai falar muito de religião, muitas vezes vai ter um que vai falar muito de política. A Guerra Fria, por exemplo, a Guerra Fria envolve política, envolve sociedade, envolve cultura, envolve economia, envolve tudo. Ciência. A Guerra Fria, a gente vai estudar a Guerra Fria que vai envolver tudo isso aqui, ó, e tudo junto, tá bom? Então, olha só, a política é uma coisa que o ser humano, que é de natureza do ser humano, desde o momento em que ele começa a viver em sociedade. Uma coisa vai puxando a outra. Política não é coisa ruim, não. Política é coisa boa, né? Agora, o mau uso dela, o mau uso da política é que faz as coisas ficarem ruins. E quem faz esse mau uso? A sociedade. Então, é uma coisa que está sempre interligada. E é por isso que eu estou falando isso para vocês. Às vezes, vão haver meses... Vai ter meses que a gente vai estudar mais economia, né? Como no caso da crise da Bolsa de Nova York, a quarta revolução industrial, a ciência, a tecnologia, a computação, a robótica, tá bom? Tudo isso. Cultura, partindo aqui na sequência. Cultura, na verdade, a cultura é tudo que o homem faz, tudo que o ser humano, o indivíduo faz em sociedade, tudo que ele cria, tá? A cultura é a criação do homem, é a fundação do homem. Essa cultura pode vir de 2 formas. Ela pode ser material, né? No caso, utensílios, carros, ferramentas, computadores. E a cultura pode vir de forma imaterial, no plano das ideias. Tá bom? Aí seria a questão das orações, do idioma, que você não vê, mas sabe que existe, a música que você não vê, mas sabe que existe. Tudo isso aí é cultura imaterial. Tá bom, gente? E tem a economia, que sem ela não somos nada. Sem economia não somos nada. Todo país que quer realmente ir para frente, ele investe muito em economia. Só que para investir em economia tem que valorizar as outras áreas. Tem que valorizar a sua sociedade, dando a ela uma educação, tem que valorizar a sua cultura, tem que valorizar a sua ciência, para tudo funcionar em torno dessa economia. Senão a economia não funciona, senão não adianta nada, tá bom? E a ciência é que vai realmente criar a técnica do ser humano dominar a natureza. É a partir da ciência que ele vai criar mecanismos de domínio. E tudo isso a gente vai ver esse ano de 2021. O que é que nós vamos ver a partir do momento no ano de 2021? Em 2021,
a gente vai ver, começando de 1900 até 1914, a gente vai ver um período chamado de Bela Época, tá bom? Só que nós vamos escrever essa Bela Época em outro idioma. Vai ser Belle Époque. Vai ser Belle Époque, com acentozinho no E, tá bom? Essa Bela Época foi um momento, um instante, que começa em 1900 e vai até 1914. Tá bom, gente? Essa Bela Época foi um momento de grande calma, de grande tranquilidade que o mundo estava passando. Jamais o ser humano poderia imaginar que começaria uma guerra bem aqui, ó. A Primeira Guerra Mundial começava em 1914 e terminou em 1918. A Primeira Guerra Mundial. Então prestem atenção. Antes dessa Primeira Guerra Mundial, ocorreu a chamada Bela Época, em que as pessoas pensavam assim: não, tá tudo na paz, ninguém mais vai fazer guerra com ninguém, ninguém mais vai arrumar confusão com ninguém, e o mundo está controlado, certo? Era essa a cabeça do ser humano em 1914. Só que essa Bela Época, ela foi construída, gente, ela foi construída em cima de lucros, e esses lucros foram gerados pelo imperialismo. Pelo imperialismo. Então daí você começa a raciocinar. Lá no ano passado, no 8º ano, o tio explicou que o imperialismo, tá errada essa palavra, né? Deixa eu consertar ela aqui embaixo. Que o imperialismo é aquela mania que o ser humano, que os países mais ricos tinham de invadir países menores, colocar lá dentro a sua influência econômica, militar e política. E aqueles países mais pobres iam ficar devendo o tempo todo para os países mais ricos. Por exemplo, tem aqui um país A e tem aqui o país B. O país A é mais forte, mais desenvolvido, então ele vai dominar o país B. Ele vai obrigar o país B até a comprar produtos, até a falar o idioma que ele quer. Por exemplo, o Japão invadiu a Coreia e obrigou os coreanos a falar japonês e esquecer o próprio idioma. Né? Olha só a nossa cultura entrando em cena, né? Então, os japoneses invadiram a Coreia, ou seja, o Japão era um país o quê? Imperialista, invasivo, tá? França era um país imperialista, Inglaterra era um país imperialista, Alemanha e Itália eram países imperialistas. E esses lucros gerados pelo imperialismo começaram a dar efeito aqui na Bela Época, até 1914, quando os países imperialistas começaram a se estranhar, né? Um achar melhor do que o outro achar melhor do que o um. Começou aí uma confusão grande. Viu, pessoal? Quando todo mundo tiver o seu livro didático, a gente vai ver a partir dessa data. Mas não dá para entender essa data solta no ar. Você tem que entender a Bela Época. Tem que entender a Bela Época. Tá? Deixa eu colocar aqui um outro slide para a gente, para não cansar a nossa vista. Sobre a Bela Época, né? Ó, tá aqui uma cena de Paris. Bela Época é em francês, quer dizer Bela Época, né? Como já falei aqui para vocês. E foi um movimento cultural. Lembra, a cultura faz parte da história, né? Causado pelos anseios científicos da classe burguesa na Europa. A França era um modelo de bem-estar social. Depois da Primeira Guerra Mundial, a França deixa de ser modelo de bem-estar social e os Estados Unidos passam a ser esse modelo, como a nova potência mundial. Tá bom? Esse movimento ele começa ainda no século XIX
e termina no século XX, essa chamada Bela Época. Foi nesse tempo aí que o pessoal descobriu o rádio, inventou o rádio, enfim, a segunda revolução industrial, criou deixa eu mostrar para vocês aqui, criou, por exemplo, a Torre Eiffel. O pessoal criou a Torre Eiffel em 1889, né, em pleno momento de Bela Época. 1889, ela serviu para comemorar os 100 anos da Revolução Francesa. Ela tinha data certa para ser desmontada depois, mas o pessoal achou tão bonito que deixaram ela ali. E ela passou a funcionar como uma grande antena de rádio, uma estação de rádio. Depois ela deixa de ser uma estação de rádio e ela passa a se tornar um símbolo da beleza, símbolo do turismo em Paris, né? Então, é nesse contexto aí de beleza francesa que surge a chamada Bela Époque, tá bom? Eu vou mostrar para vocês uma imagem que define bem o século XX. A gente vai trabalhar com muita imagem esse ano, tá bom? E o 9º ano vai trabalhar muito o século XX. Então, o que é que tem no século XX? Professor, eu ouvi dizer que tem um negócio de uma Guerra Fria, dizer que tem um negócio da Segunda Guerra Mundial, nazismo, fascismo, tudo isso a gente vai ver com detalhes, tá bom? A gente vai ver tudo isso com muito detalhe. Por enquanto eu estou só mostrando para vocês o que é que vai ter, o que é que vai aparecer, o que é que vai surgir mais, enfim, olha só. Imagem para a gente interpretar, vai aparecer um monte, viu, gente? Muito mesmo. Tá aqui o Congresso americano aqui, guiando o imperialismo, guiando a riqueza, os Estados Unidos aqui na frente, guiando aqui um cofre, né? E aqui a cela chinesa nesse animalzinho, os árabes, donos do petróleo, certo? As indústrias, sempre aí poluindo o meio ambiente. Tem muitas formas de você interpretar uma imagem como essa. E lá embaixo, olha só que interessante, Brasília, né? Ó, lá embaixo, nosso Brasil, o realzinho pulando, aqui a moeda real pulando, o dólar lá em cima. Pois é. E para finalizar, eu finalizo com essa imagem. Olha só o tanto de coisa que a gente vai ver no século XX, né? A gente vai ver Revolução Cubana, a gente vai ver a Revolução Chinesa, a gente vai ver a Revolução Iraniana, a gente vai ver os acordos de paz entre Israel e Palestina, o Osama Bin Laden, o ataque das Torres Gêmeas. Tudo isso é para a gente ver esse ano, tá bom? Mas isso é aos poucos, isso é passo a passo, tá bom? Tem os meninos ansiosos para ver logo aí como é que funciona uma bolsa de valores, para entender mais de economia. Outros, não, professor, eu quero ser advogado, não vou estudar isso aí não. Você vai ter que estudar sim para se atualizar o tempo todo, né? A gente vai falar muito assim de questões de vestibular. Esse ano já dá pra gente falar de vestibular para vocês. No próximo ano vocês vão estar no ensino médio. Então, gente, hoje a gente fica por aqui. Depois retornaremos com mais uma aula, onde nós vamos definir melhor o imperialismo, tá bom? E o que é que o imperialismo pode causar numa nação. Bom dia a todos, fiquem na paz, fiquem bem. Bem-vindos e bem-vindas a 2021. Até logo, gente. Até mais.